Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet, no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. Os candidatos interessados em estudar na Universidade Federal de Goiás devem se inscrever a partir de amanhã, dia 22, no Sistema de Seleção Unificada, ou SISU. O SISU é um sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação, o MEC, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. As inscrições vão até o dia 25 de janeiro, próxima sexta-feira, e são feitas no site do Ministério da Educação. Na UFG, são oferecidas 6.450 vagas, divididas em 146 cursos e em 4 regionais: Catalão, Goiânia, Goiás e também na cidade de Jataí. Outras instituições federais de ensino superior também participam do SISU em Goiás. No Instituto Federal de Goiás, são oferecidas 192 vagas distribuídas em 23 cursos, em 9 campos da instituição. Já no Instituto Federal Goiano, nesta edição, serão ofertadas 584 vagas nos 47 cursos da instituição, distribuídas em 12 cidades do estado de Goiás. E pela primeira vez, desde que foi criado há 10 anos, a edição do primeiro semestre de 2019 do SISU terá um número menor de vagas do que a edição anterior. A redução é pequena. Em 2018, foram ofertadas 239.601 vagas e para 2019 são 235.476 vagas, queda de 1,7%. Para 2019, 129 instituições aderiram ao sistema. Na edição anterior, eram 130. E o Ministério da Educação lançou nesta semana um simulador de notas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O sistema já está no ar e pode ser usado pelos estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2018. Os dados do simulador são os das notas mínimas exigidas para que um candidato fosse aprovado nas edições passadas do SISU. Ao inserir as notas do Enem em cada uma das 5 provas, o candidato recebe, do simulador, uma lista de todos os cursos em que a nota mínima exigida para aprovação foi menor do que a nota do candidato no SISU. A ferramenta ainda mostra qual seria a nota do candidato caso tivesse concorrido com essa pontuação na edição passada. O simulador do SISU também permite que os candidatos façam diversos filtros para achar as opções de curso desejadas, por modalidade, turno, regiões do país ou estado. Mas vale lembrar que a ferramenta não dá 100% de segurança da aprovação do candidato para determinada vaga do SISU no primeiro semestre deste ano, mas dá apenas uma ideia da concorrência. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é segunda-feira, dia da nossa parceria aí com a Universidade Estadual de Goiás, a UEG. A jornalista Ana Carolina já está na linha do Intercampus para trazer mais informações sobre a universidade. Olá, Ana Carolina, tudo bem? O que você nos conta hoje? Oi, tudo bem? Bom dia, ouvinte do Intercampus. Vamos comentar sobre as principais notícias da semana na UEG. Hoje, de 21 de janeiro, sai o resultado da terceira chamada do Minha Vaga, que consiste no processo seletivo para transferência interna, transferência externa, reingresso e portadores de diploma de cursos de graduação. As matrículas da terceira chamada serão realizadas de 22 a 23 de janeiro, nas secretarias acadêmicas dos campos da UEG, de acordo com a vaga para a qual o candidato foi selecionado. E o ouvinte que prestou algum processo seletivo da UEG, fique atento no site www.ueg.br. Amanhã, 22, serão divulgados os resultados finais de 4 processos seletivos: Educação Superior para Refugiados, Gestão Pública no Campus de Jataí, SAS 2016/3 e Processo Seletivo 2019/1.
Ainda sobre resultados finais, na última terça-feira, dia 15, saíram os resultados finais e as matrículas para o vestibular UEG-UAB em Pedagogia à Distância. O início das aulas para os alunos classificados em primeira chamada está previsto para esta segunda-feira. Estão abertas as inscrições para o mestrado em Geografia no campus Cora Carolina, da UEG, na cidade de Goiás. As inscrições podem ser realizadas de forma presencial na Secretaria do Programa ou via SEDEX até o dia 25 de janeiro. São 14 vagas, distribuídas entre duas linhas de pesquisa, Análise Ambiental do Cerrado e Dinâmica Territorial do Cerrado. A taxa de inscrição, saíram os resultados finais e as matrículas para o vestibular UEG-UAB em Pedagogia à Distância. O início das aulas para os alunos classificados em primeira chamada está previsto para esta segunda-feira. Estão abertas as inscrições para o mestrado em Geografia no campus Cora Carolina, da UEG, na cidade de Goiás. As inscrições podem ser realizadas de forma presencial na Secretaria do Programa ou via SEDEX até o dia 25 de janeiro. São 14 vagas, distribuídas entre duas linhas de pesquisa, Análise Ambiental do Cerrado e Dinâmica Territorial do Cerrado. A taxa de inscrição é de R$ 80. O boleto de pagamento, a lista de documentos necessários para a inscrição e as demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site do programa www.ppgeo.ueg.br. E por hoje é isso, Ana Flávia. Até a próxima semana. Ok, Ana Carolina, muito obrigada por sua participação aqui no Intercampus e até semana que vem. Até. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Segunda-feira, às 21h. Estamos apresentando Intercampus. Os brasileiros leem, em média, 2 livros por ano, segundo dados da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, pesquisa de 2016, desenvolvida aí pelo Instituto ProLivro. O número é baixo se comparado a países como Egito, França, Argentina e Espanha, onde a média é de 6 a 7 horas. Sobre a importância de ler, né? Por que a gente tem que ler? O que a gente deve ler? Por que a gente bate tanto nessa tecla? A leitura é um hábito cultural. A pessoa que mantém contato com a leitura necessariamente é capaz de raciocinar a respeito dos temas diversos de forma crítica. Por isso, a leitura, assim como a escrita, é considerada uma atividade fundamental para o cidadão. E na situação em que o Brasil se encontra, uma situação que é essa apresentada na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, gera sempre uma preocupação a respeito de uma performance que poderia ser melhor e que às vezes pode também justificar alguns comportamentos do brasileiro enquanto cidadão se ausentando de algumas discussões que são importantes, muitas vezes por incapacidade de reconhecer ali uma leitura mais crítica da realidade. E o que a gente tem que ler, Larissa? Tem que ler o quê? Jornal, livro? Ou pode ler qualquer coisa? Essa é uma opinião pessoal, né, Ana Flávia? Eu acho que o tempo da gente hoje é muito pouco. É necessário fazer uma seleção do conteúdo que precisa ser lido. A informação do dia a dia, aquela que é trazida para a gente através do jornalismo, ela é importante para que a gente possa se situar no nosso momento, no nosso tempo. Mas é necessário também algumas outras leituras que são basilares para que a interpretação da informação jornalística possa cair de maneira
crítica. O contato com a literatura fortalece a nossa cultura. Antes mesmo da educação, a cultura é essa dimensão que fortalece um povo quando se sente vulnerabilizado, quando se sente ausente de seus direitos, é onde a gente busca. A gente vê muito na cultura indígena, por exemplo, a capacidade que o povo indígena tem de reação e de resistência se deve ao fato de uma cultura fortalecida. E a leitura é uma das bases de fortalecimento da cultura. Algo preocupante nessa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é que, a despeito da edição anterior, que é de 2014, o Brasil está numa posição ainda menos privilegiada, porque houve um aumento de 6% de 2014 para 2016, de acordo com essa pesquisa, no número de leitores. No entanto, esses 6% de pessoas que, em tese, estão lendo de forma mais efetiva no Brasil, trazem para a gente uma preocupação importante. Primeiro, a caracterização do leitor na pesquisa. Quem é essa pessoa que se apresenta enquanto leitor? É alguém que, no ato da coleta de informações, declara que até 3 meses anteriormente ao momento da coleta de dados, teve acesso integral ou parcial de algum texto. E mais de 50% dessas pessoas caracterizadas como leitores na pesquisa estão lendo um livro só. Que livro é esse? É a Bíblia. Então, não existe problema na leitura da Bíblia, mas apenas na leitura da Bíblia traz para a gente um dado importante, que é a ausência de diversidade na leitura do povo brasileiro. Isso é preocupante. Aí, quando a gente fala de tudo isso, né, Larissa, aí vocês vêm com esse evento, né, Leitura e Resistência. O que significa isso? Principalmente o tema, né? Leitura e resistência. O que vocês quiseram dizer com isso? Pois é, bacana, né? Tem a ver com uma história que começou há 4 anos. Eu idealizei um projeto chamado Excêntrica.org, que pensa e apoia ações de estímulo à leitura e formação de leitores a partir da inovação no mercado editorial. Então, existem algumas frentes de trabalho previstos na Excêntrica, como inclusão de agentes subrepresentados, revisão de processos produtivos, redimensionamento do papel estratégico dos agentes da cadeia produtiva do livro. E uma das frentes de trabalho que é mais fundamental é justamente o estímulo à leitura e formação de leitores. Havendo, então, a dedicação a essas frentes de trabalho por parte do Projeto Excêntrica, nós resolvemos, a partir desse projeto Leitura e Resistência, nos dedicarmos a um dos eixos de trabalho. Leitura e Resistência, então, inicia-se dia 4, em Goiânia, e segue até dia 14 de fevereiro. São 10 dias de muitas atividades, todas gratuitas, com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, fortalecendo a cultura de leitura, dando sentido de importância a esse momento, que é um momento bastante individual, né? Você, com o livro, e alguns processos mentais envolvidos. De interação, né? Que é muito individual mesmo, como você está dizendo, né? E como é que vai funcionar o evento na prática, né? Quem pode participar, o que vai ser oferecido, a taxa de inscrição? Todo mundo é convidado para participar do Leitura e Resistência. São atividades gratuitas, então existe um processo de inscrição para que a gente possa se organizar, para que a gente possa oferecer atividades de maneira qualificada. Mas não existe uma taxa cobrada. Nós temos as oficinas que estão com as vagas esgotadas, felizmente porque pudemos fazer até então um bom trabalho de divulgação. Mas existem outras discussões, Ana Flávia, que ainda tem espaço para a participação do cidadão, que são importantíssimas. Como essa que você mencionou no princípio, a gente está trazendo o professor Hildo Cosson, de Brasília, para fazer uma análise crítica da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Nós temos também a professora Ana Elisa Ribeiro, de Belo Horizonte, trazendo um mini curso sobre leitura e tecnologia, que eu acho que é uma atividade que interessa, além dos professores, educadores, jornalistas, os pais e as mães que estão aí, assim como eu mesma, preocupados com o acesso intensificado das crianças, jovens, adolescentes aos aplicativos, né, aos celulares, e mais no celular do que na presença do livro. Essas questões, como nós podemos colaborar
para a educação dessa criança e desse jovem são questões relacionadas ao trabalho que a Ana Elisa Ribeiro está trazendo também. A programação é extensa, mas as pessoas podem ter acesso a ela verificando de que maneira participar em 2 sites, onde também terão acesso ali ao link para inscrição. É o www.negalilu.com.br e o outro site é o www.e-centrica.org. Existe nesses 2 sites o caminho para que a pessoa interessada acesse a plataforma Event 3 e possa se inscrever gratuitamente, garantindo sua vaga, recebendo certificado de participação, inclusive. Você já falou um pouquinho aí sobre os palestrantes, né? Essas palestras, elas então são abertas ao público. Qualquer pessoa que tiver interesse na temática, né, pode participar. No caso das palestras também é preciso se inscrever? É aberto o evento, sim. A pessoa pode simplesmente chegar e participar, sobretudo no Centro Cultural da UFG, que a gente tem espaço para mais de 80 pessoas, né? Nós estamos solicitando a inscrição para aqueles que desejam receber o certificado. A plataforma já nos organiza bastante, sabendo do seu interesse, você já deixa ali seus dados pessoais, depois da lista de presença confirmada, né, assinada, você já recebe por e-mail o seu certificado. É uma forma de nos organizar e também de saber que público é esse que está chegando para que a gente possa recebê-los da melhor maneira. Sabendo que nós temos, por exemplo, 100 pessoas chegando, a gente organiza ali o assento para todos, para que seja um encontro confortável e produtivo. Larissa, só para a gente terminar a sua participação, né, que muito gentilmente veio aos estúdios da Rádio Universitária falar com a gente sobre o Leitura e Resistência, dá alguma dica aí para a gente, né? A gente, por exemplo, que quer se tornar um leitor, ou a gente que tem filho e quer estimular essa criança a ler, esse adolescente, como é que a gente entra aí nesse mundo da leitura? Essa é uma pergunta maravilhosa, complexa também de ser respondida. A partir da minha própria experiência, que sou uma leitora, eu acredito que o contato com o universo da leitura, ele é mais possível se os estímulos se iniciam na infância. Então, se nós temos contato com os livros, e aqui eu estou falando do livro físico mesmo, desde a infância, e dado a importância desse ato de leitura enquanto algo que é próprio, mais fácil fica mais fácil da gente mobilizar, sensibilizar a criança. No caso dos adultos, eu também acho importante dizer, a leitura é efetivamente um aliado contra a ansiedade, contra a depressão. Muitos momentos, a aquietação, o assentamento que é possível a partir do gesto e do ato de leitura, do momento de silêncio e dedicado a uma atividade que é de concentração, pode apoiar as pessoas no controle da ansiedade e da depressão. Também recomendo. Tá certo. Essa foi a participação aqui no Intercampus da escritora, jornalista e coordenadora do evento Leitura e Resistência, a Larissa Mundim. Larissa, muito obrigada por sua disponibilidade de participar com a gente aqui do Intercampus e parabéns pela iniciativa e sucesso aí no evento de vocês, então, a partir do dia 4 de fevereiro. Também te agradeço, Ana Flávia, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Universitária, que está no meu coração, né? Sou jornalista formada pelo UFG. Parabéns a todos aqui pelo trabalho bonito. Ok. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Atenção, criançada! Um lugar cheio de histórias, brincadeiras e lendas espera por nós. Tudo sobre o mundo. Vamos entrar e aprender! Ouçam o programa Casa da Árvore. Sábado, domingo, às 3 horas. Aqui na Rádio Universitária, uma emissora da Universidade Federal de Goiás. Voltamos a apresentar Intercampus. Milhares de estudantes de todo o Brasil que fizeram o Enem 2018 começam amanhã a se inscreverem ao SISU 2019, o Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação. Na UFG estão disponíveis 6.450 vagas. Para conversar com a gente sobre esse processo de ingresso na UFG por meio do SISU, nós convidamos o professor Elias
Israel Elias Trindade, que é pró-reitor adjunto de graduação da UFG. Olá, professor, obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Ana Flávia. Sou eu que agradeço a Rádio Universitária, em nome da equipe Progade, pela oportunidade. Então, professor, começa dizendo aí pra gente, né, o que de mais importante esse estudante que quer ingressar na UFG deve ficar atento aí no momento da inscrição? Tem novidades aí no SISU que ele precisa prestar atenção? Sim, temos sim. Bom, primeiramente, é importante que o candidato fique atento aos prazos, né? A inscrição no site do SISU-MEC vão de amanhã, né, 22, até o dia 25 de janeiro, e o resultado sai no dia 28 de janeiro. Depois disso, o candidato precisa ficar atento aos prazos para confirmação de vaga online, que é a primeira fase da matrícula, que vai de 30 de janeiro a 4 de fevereiro no site sisu.ufg.br. E, posteriormente, também a documentação, os horários dos locais das matrículas presenciais, que é a segunda fase da matrícula. Os candidatos que não forem aprovados nessa primeira chamada também precisam estar atentos aos procedimentos e datas para continuarem participando das chamadas subsequentes na UFG. No ato da inscrição, o candidato precisa ficar atento a dois aspectos muito relevantes. Primeiro, diz respeito ao curso, obviamente, né? Os candidatos têm duas opções de cursos e ele precisa estar com essas escolhas maduras o suficiente, afinal ele vai estar definindo aí seu futuro profissional. Mas também precisa estar atento à modalidade de participação. Na UFG, metade das vagas desse SISU são ofertadas para essa modalidade de ampla concorrência e a outra metade para a lei de reservas de vagas. Caso o candidato opte pela lei de reserva de vagas, ele precisa ter clareza se ele realmente é um candidato com perfil cotista. Primeiro, checar se a instituição da qual ele faz parte é de fato uma instituição pública e checar se ele realmente estudou integralmente o ensino médio em escola pública. Caso ele opte por uma modalidade específica de cota, checar se ele tem esse perfil. Se for para a modalidade de PPI, se ele realmente tem traços negroides ou se realmente é indígena, pois na matrícula presencial ele vai ser submetido a uma banca de heteroidentificação para checar se ele realmente é público dessa cota. Se não for, será excluído e terá sua matrícula cancelada. Se ele optar por uma cota de pessoas com deficiência, é preciso checar se a deficiência que ele tem é contemplada pela legislação, porque também será submetido a uma verificação da condição de deficiência. Se essa comissão perceber que ele não tem, a deficiência não é contemplada, ele também vai ser excluído. Se ele se inscreveu como aluno de baixa renda, a Comissão de Análise de Realidade Socioeconômica também vai checar se realmente sua renda é igual ou menor a um salário e meio mínimo per capita. Caso não seja, também vai ser excluído. Portanto, é preciso ter consciência e clareza na inscrição para não ser excluído posteriormente na segunda fase da matrícula, que é a fase presencial, caso ele seja aprovado. Recomendo a esses candidatos que acessem o edital e se interem. Sobre as novidades, nós temos basicamente duas este ano. Uma de menor potencial, que atinge apenas candidatos interessados no curso de arquitetura. Esse curso, que antes passava por uma prova de verificação de habilidades e conhecimentos específicos, que nós chamamos de VHCE, além da nota do Enem, agora compõe o SISU 2019 e será avaliado apenas pela nota do Enem. A segunda mudança, mais abrangente, atinge todos os candidatos do processo. Diz respeito às duas opções de cursos que o candidato marca no momento da inscrição no SISU. Neste ano, o candidato que tiver seu nome divulgado na lista de aprovados, seja para o curso da primeira ou da segunda opção, não será convocado novamente nas chamadas subsequentes, independentemente de ele confirmar ou não. Professor, nesse caso, deixa eu só tirar uma dúvida aqui que eu tenho. Certo. No caso, por exemplo, se o estudante, ele só, vamos pensar num estudante aí, ele só quer fazer direito, só serve direito. Perfeitamente. Ele pode marcar só o direito, só uma opção? Ele pode marcar uma opção, mas ele pode marcar duas opções, por exemplo, direito em Goiânia e direito em Jataí, por exemplo. Ele pode marcar em instituições diferentes do mesmo curso. Aliás, Ana Flávia, se eu pudesse dar uma sugestão aos candidatos, eu sugeriria isso. Se ele tem clareza que somente um curso serve para ele, que ele então marque o mesmo curso, mas instituições diferentes. Porque ele possivelmente ele vai ser chamado ou na primeira ou na segunda opção, dependendo da nota que ele obteve no Enem, para uma dessas duas opções. Independente de qual for, ele vai ser chamado para o curso que ele quer. Muitas vezes o candidato não quer um curso, mas ele coloca como segunda opção apenas por colocar. Isso, em algum momento, ele pode, dependendo da nota, ele pode ser convocado para esse curso de segunda e ele não vai poder se inscrever na lista de espera. Ou seja, ele vai ter que assumir aquele segundo curso ou então ficar sem a vaga. Essa que é a novidade.
Tá certo. É muito importante, né, fazer esse alerta, né, professor? Perfeitamente. No caso da UFG, além dessa novidade aí do curso de arquitetura e urbanismo, nós temos outras, por exemplo, cursos novos que os alunos podem ter opção, ampliação de vagas em determinados cursos? Sim, no ano passado nós ofertamos 6.365 vagas. Este ano nós estamos com 6.450. Mas essa ampliação, ela se deveu basicamente ao ingresso do curso de arquitetura, né, que agora ele faz parte do SISU com 45 vagas, e nós temos mais uma oferta, que é a novidade deste SISU, que é medicina em catalão, com 50 vagas. Então são essas duas ampliações aí desses dois cursos. Também tivemos um remanejamento em alguns cursos, por isso que as vagas subiram de 6.365 para 6.450. Mas basicamente a novidade em acréscimo de cursos são esses dois, arquitetura e medicina em catalão. Professor, talvez seja bom a gente esclarecer também ao estudante, né, que nessa seleção aí ele vai precisar observar que cada curso tem suas exigências, né? E aquelas notas obtidas lá no Enem, em cada uma das competências, elas ganham um peso diferente, né? Então é preciso que ele entre lá e que ele veja a possibilidade real dele ser aprovado naquele curso, né? Porque ao final de cada dia ele vai poder ter uma ideia aí se ele vai conseguir entrar ou não é isso? Exatamente. Os candidatos precisam ficar atentos a esses pesos que são dados às provas do Enem, como você mesmo pontuou, que elas variam de acordo com os cursos, conforme for a área de conhecimento do curso, né? Um exemplo, um curso de ciências exatas, por exemplo, vai atribuir maior pontuação nas provas de matemática e física, que são áreas que exploram mais esses conteúdos, né? Além disso, os candidatos também precisam estar atentos aos critérios de seleção que as universidades adotam. Eles podem ser diferentes de uma universidade para outra. Então, recomendo que eles acessem os editais das universidades e se interem dos procedimentos adotados por aquela universidade da qual ele tem interesse. No caso da UFG, o nosso edital está disponível no site sisu.ufg.br. E como você mesmo lembrou, todo final do dia, o SISU roda um balanço para ver se o aluno está dentro ou fora do número de vagas, né? Mas esse balanço é lançado no final do dia, e no final, o que vale mesmo é a última, né? É lançado no último dia. Então ele precisa ficar verificando isso aí para ele fazer um gerenciamento de onde ele está, a posição dentro do curso de sua preferência. Mas lembrando que o que vai valer mesmo é a última rodada do último dia. Tá certo, professor. Só para a gente encerrar aqui a sua participação no Intercampus, né? A UFG, aí, juntamente com outras instituições públicas de educação superior de Goiás, lançaram aí a campanha Estude em Goiás. Como é que é essa campanha? Por que ela foi criada? As nossas universidades públicas aqui querem receber mais estudantes, é isso? A campanha Estude em Goiás é uma força-tarefa que foi criada pelas instituições públicas de ensino superior em Goiás, o Instituto Federal Goiano, o Instituto Federal de Goiás, a UEG e a UFG, que tem como objetivo fortalecer o ensino público superior em Goiás. Essa campanha se preocupa em celebrar acordos de cooperação entre essas quatro instituições, né, permitindo que os nossos estudantes tenham mais possibilidade de fluxo mais fácil dentro dos programas de mobilidade, permitindo também que haja um apoio mútuo e cooperação entre seus diversos projetos para que atendam mais eficientemente e satisfatoriamente a sociedade goiana. Também tem um objetivo de dar visibilidade às nossas oportunidades de estudos para que os nossos jovens estudem o ensino superior aqui sem ter que sair de Goiás, né? Já foram realizados encontros com as equipes gestoras dessas quatro instituições, há outros programados para os próximos anos, para este ano e para os próximos, né? E também já diversos projetos sendo idealizados e outros já sendo executados em parceria entre as quatro instituições. Em síntese é isso, é uma campanha que tem como objetivo fortalecer o ensino superior público em Goiás. Tá certo. Professor Israel Elias Trindade, pró-reitor adjunto de graduação da UFG, muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária e até a próxima oportunidade. Sou eu que agradeço, em nome da equipe ProGrade, na Flávia, por essa oportunidade, né, de esclarecer a sociedade sobre os trabalhos que realizamos aqui na UFG e estamos inteiramente à disposição. Muito obrigado. A gente é que agradece. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.